Existe algo curioso sobre a vida. Quando somos jovens, acreditamos que temos muito tempo. Tempo para consertar erros. Tempo para dizer o que sentimos. Tempo para fazer as coisas que realmente importam. Achamos que sempre haverá outro dia, outra oportunidade, outro momento. Mas um dia, quase sem perceber, percebemos algo que ninguém nos contou. Algumas das lições mais importantes da vida só entendemos tarde demais. Coisas que, se tivéssemos compreendido antes, talvez teriam mudado muitas decisões. Talvez teriam evitado algumas dores. E hoje vamos falar sobre algumas dessas coisas. Lições que muitas pessoas descobrem apenas depois de viver bastante. E que talvez possam fazer você enxergar a vida de uma forma um pouco diferente. E se você gosta de histórias e reflexões que fazem pensar sobre a vida, já se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos vídeos, porque às vezes, uma simples reflexão pode mudar a forma como vemos o mundo. Quando somos jovens, acreditamos que o tempo é infinito. Achamos que sempre haverá outra oportunidade. Outro dia, outro momento, outro ano. Pensamos que podemos deixar algumas coisas para depois. Depois eu falo com aquela pessoa. Depois eu resolvo aquele problema. Depois eu faço aquilo que realmente quero fazer. Mas o tempo não funciona da forma que imaginamos. Ele não espera. Ele simplesmente segue em frente. E quando percebemos, muitos momentos já ficaram para trás. Conversas que nunca aconteceram. Abraços que nunca foram dados. Palavras que ficaram presas no coração. E então entendemos algo muito importante. A vida não é feita apenas de grandes acontecimentos. Ela é feita de pequenos momentos que muitas vezes deixamos passar. Uma das coisas que muitas pessoas aprendem tarde na vida é que nem tudo precisa de uma resposta. Muitas vezes passamos anos tentando entender certas situações. Por que alguém fez algo que nos machucou? Por que algo aconteceu daquela forma? Por que algumas pessoas entraram em nossa vida apenas para sair depois? Tentamos encontrar explicações. Tentamos encontrar lógica. Mas a verdade é que nem tudo na vida tem uma resposta clara. E talvez uma das maiores formas de paz que podemos encontrar é aceitar isso. Aceitar que algumas perguntas simplesmente não terão resposta. E mesmo assim, seguir em frente. Outra coisa que a vida ensina com o tempo é que nem todas as pessoas foram feitas para ficar. Algumas entram em nossa vida por pouco tempo. Outras caminham conosco durante muitos anos. E algumas simplesmente seguem um caminho diferente. Quando somos mais jovens, isso pode parecer difícil de aceitar. Pensamos que certas pessoas sempre estarão ao nosso lado. Mas a vida tem seus próprios caminhos. E às vezes as pessoas que passam por nossa história vieram apenas para nos ensinar algo. Talvez uma lição, talvez uma experiência, talvez apenas um momento. E aprender a aceitar isso é uma forma de amadurecer. Durante muitos anos da nossa vida, nos preocupamos demais com a opinião dos outros. Pensamos no que vão dizer, no que vão pensar, no que vão achar. Muitas decisões são tomadas baseadas nesse medo, mas com o tempo, uma coisa curiosa acontece. Percebemos que a maioria das pessoas estava ocupada demais com a própria vida. E muitas das coisas que nos preocupavam talvez nunca tenham sido tão importantes quanto imaginávamos. E essa percepção traz uma liberdade muito grande. A liberdade de viver de uma forma mais verdadeira. Com o passar dos anos, começamos a perceber algo muito simples. Os momentos mais importantes da vida raramente são os mais grandiosos. Eles são os mais simples. Uma conversa tranquila, uma risada inesperada, um abraço sincero, um momento de silêncio ao lado de alguém que amamos. Esses momentos parecem pequenos quando acontecem, mas são eles que permanecem em nossa memória. Porque no final, o que realmente importa são as pessoas com quem caminhamos. Talvez uma das lições mais difíceis da vida seja aprender a perdoar. Guardar mágoa parece fácil no início,
Mas com o tempo percebemos que carregar ressentimento pesa muito no coração. Perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa simplesmente decidir que aquela dor não vai mais controlar a sua vida. E quando aprendemos isso, algo muda dentro de nós. O coração fica mais leve, a vida fica mais tranquila. Talvez você já tenha descoberto algumas dessas coisas. Talvez ainda esteja aprendendo, porque a vida é exatamente isso. Um caminho onde cada dia nos ensina algo novo. E talvez a maior lição de todas seja essa: nunca é tarde demais para viver de forma mais consciente. Nunca é tarde demais para dizer algo importante. Nunca é tarde demais para cuidar do que realmente importa. Porque enquanto estamos vivos, sempre existe tempo para aprender, e sempre existe tempo para mudar. E agora eu gostaria de saber uma coisa de você. Qual foi a maior lição que a vida já te ensinou? Escreva aqui nos comentários. Às vezes, uma experiência compartilhada pode ajudar outra pessoa a enxergar a vida de uma forma diferente.